Voltamos à nossa conversa aqui no Gente em Destaque com o escritor Daniel Pedrosa. Bom, Daniel, depois desse primeiro livro, que foi o Relógio da Colina, aí já vem aquela trilogia do Setor 27? Vem. Aí o que aconteceu? Depois que eu escrevi o Relógio da Colina, aí eu decidi escrever um livro mais elaborado. Eu pensei assim, poxa, deu certo, muitas pessoas gostaram, vou tentar escrever algo mais elaborado. Aí eu pesquisei muito, né, para escrever esse livro no Relógio da Colina. Não, Ameaça... Opa, desculpa. Aí eu pensei muito em como escrever, qual história escrever. Escrevi o Segredo do Imperador, que é um livro mais voltado para a história do Brasil, é um livro que fala um pouco aí sobre como que aconteceu na época do regime militar, como os militares poderiam ter escondido alguns segredos, né? Que era uma grande especulação também na época que eu era jovem, na década de 80. Foi quando terminou, né, a época do regime militar, e teve as diretas já e tudo mais. Então isso também marcou muito a minha infância. Então essa história dessa liberdade, dessa questão de ter itens escondidos, fazia parte das músicas também que eu ouvia. Então juntou tudo ali para eu escrever essa história. Mas você já pensou nisso como uma trilogia do Setor 27 ou não? Não. O Setor 27 era para ser um livro único. Aí eu comecei a pesquisar, fiz umas viagens, né? Meus livros passam todos no Brasil, né? Só o primeiro que passou fora, mas o personagem saiu do Brasil, mas o restante passa todo no Brasil. Aí eu fiz umas pesquisas, viajei para Foz do Iguaçu, depois viajei para o Rio de Janeiro, e aí eu juntei toda essa história. Só que esse livro, eu voltei na editora de novo, né? Conversei com a editora, fiz um outro pacotinho com a editora, dessa vez, vamos dizer assim, paguei uma percentual menor do valor do livro e acabei publicando ele rapidamente, e ele teve uma expressividade muito maior. Tanto é que ele tem 2 edições. Né? O Segredo do Imperador. O Segredo do Imperador. E aí o que aconteceu com esse livro? Ele fez mais sucesso, aí o pessoal pediu mais livros. Aí começaram a pedir livros, entendeu? E aí quando começa a pedir, você fica com aquela ansiedade, fala, poxa, se eu não fizer, vou ficar esquecido. Então começa a ter essa necessidade. Daí o outro que veio em sequência, que foi o Ameaça Nuclear, você já pensou como se fosse uma espécie de continuação? Aí eu usei os mesmos personagens, mas uma história também começo, meio e fim. Aí foi uma história que se passa aí baseado no acidente do Césio 137 em Goiânia. E aí eu uso a história de que o Brasil desenvolveu uma bomba nuclear, e que o Césio 137 de Goiânia não é bem um acidente médico, tem outras Foi em coisas 86 por trás, isso aí, né? Então o que acontece? Eu usei a história do Brasil como pano de fundo, a história real mesmo, verdadeira. E aí fez mais sucesso. Esse livro foi o primeiro meu livro que foi pirateado, assim, que caiu na rede como um livro que a pessoa baixava sem pagar, assim, né? Mesmo? Na Deep Web, como o pessoal fala hoje. Mas isso deixou qual sensação em você? De orgulho, assim, ou de... Não, assim, a gente fica chateado, porque o livro você não está recebendo pela obra que você fez. Mas ao mesmo tempo você acha que é uma coisa interessante, porque se alguém teve o trabalho de tirar xerox de 360 páginas, você vê que é xerox. Porque deve ter gostado do livro, senão não teria feito isso, né? Então foi mais legal, e aí esse livro aí praticamente... A minha participação foi só comprar algumas unidades, já não tive participação de pagar mesmo a edição. Esse livro você pode dizer que foi o seu ingresso mesmo no quesito de ser um escritor profissional, ou foi depois? Eu acho que o ser escritor profissional é muito relativo hoje em dia, porque para você só viver de literatura, ele é muito difícil. Então eu acho assim... esse livro, ele consolidou que eu não ia parar de escrever mais. Eu acho que isso eu posso dizer. Porque até o Segredo do Imperador, eu até achei que era de vez se der eu escrevo, é um hobby, né? Não faço muita questão. Mas depois que eu escrevi o Ameaça Nuclear, aí o negócio ficou meio sério. Porque uma coisa interessante que eu falo é o seguinte, o primeiro livro, que foi o Relógio da Colina, eu levei 6 anos para escrever. Um livro, ele é fininho assim, dessa alturinha. O Segredo do Imperador, eu levei 3 anos. E o Ameaça Nuclear eu levei 6 meses. Então, teve uma grande evolução na escrita. E aí, assim, já ficou mais fácil, já consegui deixar mais elaborado. São uma história que tem 3 núcleos separados, que se juntam no final. Então,
você vai se desafiando, né? Vai pegando o jeito de fazer também, né? Porque tem essa, né? Você pega o jeito e daí emenda, aí começa a deslanchar. Chegou o ponto do livro do ano passado, que foi meu último livro, eu levei 50 dias para escrever. Nossa. Então, assim, você sai de 6 anos para 50 dias. É o treino, né? Como qualquer trabalho. Às vezes as pessoas, né, começam um trabalho e não sabem fazer. Quando chega lá na frente é especialista. Quer dizer, daqui a algum tempo você vai levar 5 dias para escrever um livro. Não, é impossível. Na sequência do Ameaça Nuclear, daí veio o último da trilogia, que foi o Tesouro da Ordem de Cristo, né? Isso, Tesouro da Ordem de Cristo fecha a trilogia. Também é uma história única, mas ele... o que ele faz? Ele usa os mesmos personagens. Então ele fechou o ciclo. A partir desse livro eu já não paguei mais as edições. Tá? Ele já passou a ser totalmente custeado pela editora. E saiu um box também. Então tem um box que tem os 3 livros. Então foi feita a segunda edição do Segredo do Imperador, a segunda edição da Ameaça Nuclear e a primeira edição do Tesouro da Ordem que juntou tudo num box. Quando você está nessa rotina de escrever dos livros, né, que você falou, demorei 5 anos, 3 anos, aí 6 meses. Como é que é a sua rotina em casa, por exemplo? Você escreve durante o dia inteiro? É que você trabalha fora também, né? Isso. Eu trabalho com engenheiro ainda. Eu trabalho numa outra indústria de defesa, né? Então, assim, eu saí da Embraer, entrei numa indústria de defesa e continuo trabalhando como engenheiro. Né? Agora abri uma loja também, então eu tenho um monte de rotinas diárias. Agora, o que acontece? Nesse livro novo que eu estou escrevendo agora, eu já estou usando um pouco da tecnologia para me ajudar. A gente vai mudando, a gente vai se adaptando. Eu saio de casa, de manhã dirijo uns 40 minutos até o trabalho, que é Paraibuna. Aí o que eu faço? Eu vou narrando a história até para o próprio WhatsApp eu narro, sabe? Depois que eu narrei toda a história, eu consigo narrar um capítulo por dia quase. Aí eu chego em casa à noite, eu jogo isso num editor de texto, mando organizar, ele organiza tudo, eu faço uma revisão e vou para o próximo capítulo. Então, assim, eu meio que estou usando a tecnologia para me favorecer. No passado, no caso, por exemplo, do Ameaça Nuclear, eu saía do trabalho e ia direto para a biblioteca ali no SESI ali, entrava lá e passava 2, 3 horas escrevendo para depois ir para casa. Porque se eu fosse para casa eu não escrevia. Então tem que se adaptar criar a sua rotina, né? Mas era todo dia. Todo dia 2 horinhas, 3 horinhas no período que eu estou escrevendo. E tem, não sei, eu imagino que com você deve acontecer, principalmente nessas histórias que você escreve, né? Algum momento que dá um bloqueio, aí você não sabe para onde vai ir a história, aí você tem que pensar o que vai fazer. Acontece isso também? Muito. História, assim, quando falam que tem que ter o ócio criativo, tem muito a ver com a literatura com isso. Porque se você começa a ter preocupações com outras coisas, assim, te consomem de alguma forma, aí você normalmente trava no livro. Eu, pelo menos, travo no livro. Então, as preocupações, elas atrapalham muito. E aí você para, e para voltar, às vezes, demora. Né? Teve livro que eu demorei 1 ano para voltar, para escrever de novo. Né? E aí eu escrevi 2 meses, escrevi pra caramba, aí parou. Aí voltei, escrevi mais 1 mês, terminei. Mas demorou 1 ano para voltar para escrever. Então acontece muito, e esse tipo de coisa, se você tem que dar uma forçadinha para voltar, senão você não volta. E é um ritmo que precisa ser mantido, né? Quando a história tá boa, eu estou escrevendo um livro agora que a história tá assim, muito boa, quer dizer, eu acho, né? Você sente falta, você quer voltar logo para casa para escrever, porque assim, você está fazendo uma cena, que nem eu estava fazendo uma cena anteontem, de um laboratório, o pessoal invadiu o laboratório, aí tinha um experimento lá acontecendo, aí você quer saber o que vai acontecer, você não escreveu ainda, mas você quer saber. Então invadiram lá e de repente acabou a luz, fechou tudo e não sabia onde estava, todo mundo no escuro. Então você acaba com aquela curiosidade, quer saber o que aconteceu. E se você não voltar para o computador e não continuar escrevendo, você não vai saber o que aconteceu, nem você nem ninguém. Então aí dá vontade bastante. Agora, quando trava também... Mas, por exemplo, é fácil para você escrever num ambiente com barulho? Não. Terrível. Tem que ser silêncio? Tem que ser silêncio, tem que fechar a porta, né, assim, eu não consigo não, eu tenho que ser assim, tem que estar bem tranquilo, né, eu tenho, por exemplo, eu já falei para você, né, que eu tenho um canal no YouTube, e o que acontece? Eu tive que gravar 14 vídeos, deixar editados, para eu poder parar durante
3 meses para poder escrever. Porque se eu tenho que parar para fazer um vídeo para o canal, interrompe a minha escrita, eu já não volto no mesmo ritmo, entendeu? Então, assim, é muito interessante. Eu tenho que tirar as preocupações e focar na escrita, senão fica difícil. E também tem aquele negócio, quando o escritor sabe que o livro está pronto para entregar para a editora, porque é difícil para o escritor largar a mão do livro, porque daí eu vou dar para a editora, daí mas eu quero acrescentar uma coisa ou não. Você também tem dificuldade para isso ou não? Eu costumo dizer também que livro é o seguinte, se você não decidir que está terminado, você não termina nunca. Porque sempre vai ter o que mexer. Uma vez uma menina me perguntou numa entrevista de um blog se eu mudaria alguma coisa num livro. E eu falei que não mudaria tal, porque a história já estava finalizada. Mas a verdade é que se você não finaliza na sua cabeça, acabei, você fica mudando o tempo todo. É dificílimo. A mesma coisa que, sei lá, você fazer uma pintura, você vai ter um retoque para fazer, você não vai parar nunca, né? Aliás, você falou de uma leitora que entrevistou você para um blog, né? Como é que é o seu contato com os leitores, assim, de maneira geral? Eu tenho muito contato com os leitores na Bienal. Bienal eu tenho muito contato com os leitores. Né? Feiras do livro, essas coisas a gente consegue muito contato. Fora essas feiras e as bienais, é o Instagram mesmo, que a gente tem mais contato, que eles mais nos procuram. Né? Mandam mensagem, às vezes perguntam alguma coisa, cobram um novo livro. Né? Tem um rapaz que mandou uma mensagem para mim esses dias dizendo assim que quando é que eu vou lançar o volume 2 do Retirantes, porque na verdade ele já leu 2 vezes o livro, 3 vezes e não está cansado de reler o mesmo livro. Então é legal, quando você vê essas mensagens ajuda muito a ter motivação para escrever. E também tem a repercussão, né? Porque eu vi você falar uma vez que uma menina chegou para você e falou que tinha decidido o que fazer na vida porque tinha lido um livro seu, né? Sim. Ela decidiu a profissão que ela ia fazer e o que ela ia estudar, porque ela leu um livro meu. E o mais curioso é que ela leu um livro que ela pegou na biblioteca, lá de São José, que é onde eu dou os meus livros. Toda vez que eu lanço um livro novo, eu vou lá e dou na biblioteca alguns exemplares. E ela leu de lá da biblioteca, não foi nem comprado, foi lá que ela pegou. Mas eu acho que eu faço isso também porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, né? E às vezes está um livro disponível lá na biblioteca, ajuda muito. Antes da gente ir para o intervalo, vamos falar do livro seguinte, que foi Os Sussurros da Meia-Noite, né? Isso. Que é um livro mais de terror, né? Aí eu já comecei a entrar um pouco na área do terror. Eu acho que é uma segunda fase da minha escrita, que é mais voltado para terror, né? E foi muito legal, porque foi com uma parceria de outros 3 escritores aqui do Vale, né? Que é a Juliana, o Leandro e a Stefani. Então foi um projeto aí que chamava Vale Fantástico, a gente batizou do Vale Fantástico, que eram escritores de literatura fantástica, e nós lançamos juntos esse livro de contos. Eu tenho 3 contos, cada um deles tem 3 contos. Eu fiz essa coletânea, fiz toda essa edição, e foi muito bom também. Um livro que as escolas aqui da região de São José, de Caçapava e Jacareí, a criançada adorou esse livro. O pessoal gosta de terror, né? Adora, é impressionante, assim, como vende, assim, sozinho. Você deixa lá assim, uma capa diferente, o pessoal já quer comprar, fica curioso. Tá certo, vamos fazer mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.